Olá, CCBistas, pecadores CCBistas. Olha aqui, ó. Estava vendo aqui uma notícia de que uma mulher lá na Tailândia, lá na Ásia. Não é a Ásia da Turquia, não. É a Ásia, outra Ásia, lá perto da China, no Mar do Sul da China, perto da Índia, Indonésia, aquelas quebradas lá, Vietnã. Enfim, valeu a geografia. Então, a mulher lá na Tailândia, ela pegou 43 anos de cadeia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela afrontou, ela injuriou, ela criticou a família imperial, a família real da Tailândia. Olha, e, por exemplo, na Tailândia é assim, na China é assim. Na Rússia é assim, na Coreia do Norte é assim. O que mais? No Irã é assim. Porque o tirano, o poder tirano e opressor, o que é que ele detesta? O que é que ele odeia? Ele odeia crítica. Não tem liberdade. Você não pode criticar num regime tirano, autoritário, opressor, sanguinário, assassino. Sabe? Que você criticar, você já toma cadeia. Você vê a mulher pegou 40 anos de cadeia porque afrontou. Porque criticou, falou mal, falou contra, não é falar mal. Falou contra. Porque falar mal, sabe? Falar mal é uma coisa. Falou contra. Isso acontece também aonde? No Afeganistão. Sabe esses países muçulmanos que você critica a religião deles? O Islã, por exemplo. Você é apedrejado, é considerado o quê? Blasfêmia. Sabe? Blasfêmia. Então, no regime autoritário é assim. Porque o tirano detesta crítica. O tirano detesta ser confrontado. O regime opressor e sanguinário, sabe? Detesta a luz. Aí você fala assim, e o que é que tem a ver isso com a graça? Calma aí, CCBista. Pera aí, CCBista. Olha, lá no tempo do rei, porque depois que eu já falei aqui, que todo aquele povo, aquela igreja primitiva, que foi naquele tempo dos apóstolos, e depois dos apóstolos, familiares dos apóstolos, e aqueles a quem o pessoal ouviu os apóstolos, não sabe? Aquele pessoal que foi doutrinado, foi evangelizado, foi instruído pelos apóstolos, toda aquela geração ali terminou ali nos anos 150, sabe? Porque teve a perseguição de Roma contra Jerusalém, que derrubou Jerusalém, destruiu Jerusalém, que até o Senhor Jesus Cristo profetizou dizendo, Jerusalém, Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra. Então, aí acho que o general Tito, se eu não me engano foi Tito, que destruiu Jerusalém. Então aquele povo espalhou. Espalhou. Então muitos foram para morar na Grécia, se bem que na Grécia já tinha muitos judeus. Sabe? Na Grécia já tinha muitos, na Turquia já tinha muitos, que era a Ásia, hoje Turquia, Ásia, lá. Então já tinha muitos judeus. Então aí foram mais, porque espalhou ali, muitos foram para Roma, levado cativo. Sabe? Então toda aquela geração ali acabou no século, metade do século II, nos anos 150, 200, vai aí 200, para não exagerar aqui. Põe 200 aí, no segundo século. Toda aquela igreja ela acabou. Então depois daquela igreja, sabe o que é que se formou? Se formou a igreja católica. Se formou outras correntes. Porque dentro dos judeus já vinham correntes. Porque sempre teve dissidência, rapaz. Aí o Senhor Jesus Cristo falou assim, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Eu digo o seguinte, onde tiver 2 ou 3, tem dissidência. Partidos políticos têm dissidência, na igreja tem dissidência, tudo tem dissidência. Entre os judeus teve várias correntes dissidentes. Sabe? Entre os judeus, aqueles judeus ultra-ortodoxos, teve várias correntes dissidentes. Sabe? Então toda aquela igreja acabou, aí dispersaram. Então aí Roma, depois daquela igreja primitiva, Roma se formou. Porque foi anunciado o cristianismo para Constantino,
para Constantino, o imperador Constantino, e ele instituiu o cristianismo como a religião oficial. Aí é que ali se formou a Igreja Católica. Sabe? Mas antes disso, antes de Constantino, existia ali no século II, existia o imperador Décio e outros imperadores, Diocleciano, que o cristianismo já estava. Não era a igreja. Constantino foi que estabeleceu, por decreto, por lei, a religião oficial. Mas o cristianismo já estava. Não é o cristianismo dos apóstolos, não. Aqui já é o cristianismo da Igreja Católica, das imagens de escultura estabelecidas. Então, vou lhe contar o seguinte. No tempo de Décio Imperador, essa igreja que se formou, que começou outra, o cristianismo da idolatria, eles botaram um estatuto. Vê só, eles botaram um estatuto, porque aí eles inventaram o bispado, os presbíteros. Lá na igreja da Grécia, o presbítero era superior ao bispo. Aí depois daquela igreja primitiva, o que é que o pessoal fizeram? Eles inverteram, eles botaram o bispo como superior ao presbítero. E eles botaram um estatuto, que nem o Braz faz. Eles botaram um estatuto, porque a Igreja Católica não tem estatuto, né? Eles botaram um estatuto que se você... O bispo era o sujeito superior, que depois veio o Papa, sabe? Então eles botaram no estatuto que se você afrontasse, criticasse, caluniasse, injuriasse um bispo, você era excomungado da igreja. Aqui você não era preso, assim... preso, enforcado, queimado vivo, isso vem depois, sabe? Então, nas primeiras, eles botaram esse estatuto dizendo que se você afrontasse ou injuriasse um bispo, você era expulso da igreja, e era sem perdão, não tinha perdão. Não tinha perdão. É que nem hoje o pecado de blasfêmia. É que nem eu no Oriente Médio hoje, em muitos lugares, pecado de blasfêmia, a pena de morte, não tem perdão. Pecado de blasfêmia hoje. Tá? Então, lá nos primeiros séculos, 2 ou 3, então botaram esse estatuto, que se você injuriasse um bispo, o bispo era o sujeito maior da igreja, daquele cristianismo que se formou depois. Você era excomungado da igreja, você era excomungado da sociedade. Por exemplo, você morasse num vilarejo, numa cidade, se você criticasse, injuriasse o bispo, que nem morava ali, era o bispo, era o chefão. Ali era o diácono e outros representantes. Mas se você criticasse o bispo lá de cima, por exemplo, o bispo lá de cima mandasse um ensinamento, mandasse um tópico, mandasse uma circular, mandasse um comunicado, e você falasse assim, essa porcaria, isso não vale nada, Senhor Deus não mandou isso aí não, mas o Senhor Jesus Cristo não deu isso aí não, no Evangelho não está escrito isso. Você era injuriado, logo você era o quê? Você era excomungado da igreja. Você era excomungado do convívio social. Você já não era gente, você era excomungado. E naquele tempo, se você fosse excomungado da igreja, meu amigo, você estava... Pode esquecer. Era capaz de nenhum comerciante te vender nada. Ninguém... Por exemplo, se você fosse solteiro, ninguém casava com você. Se você fosse casado, toda a sua família era desprezada também, porque ele ia dizer, olha, aquele é da família do herege, aquela família herege. Você era chamado de família herege. Então você não ia nos comércios você entrava e todo mundo... Para o quê? Para não encostar em você, porque se encostasse em você, era tido... Se você se encostasse no herege, ou convivesse com o herege, todo mundo ia dizer que você era a favor dele. E você também ia ser expurgado. Primeiro você ia ser advertido com ameaça. Depois você ia ser excomungado também. Isso aqui anda com o herege lá. Isso aqui vai lá na família do herege. Hoje chama pecador, lá antigamente era herege. Entendeu? Entendeu o estatuto? Como funciona? É o poder intimidador, o poder opressor. Sabe? Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a graça de Deus? Isso não tem a ver, não? Deixa eu lhe mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Antes de eu tomar uma geladinha, purinha, sem limão, sabe?
É aqui, ó. Presta atenção aqui. Vou atualizar esta palavra na graça do Senhor Jesus Cristo, congregação que está no Brasil, hoje dominada pelos tiranos, pelos opressores, pelos assassinos de almas, sabe? Pelos ditadores. Ah, ditador tem uma palavra minha assim, pelo tirano. Ditador não tem na Bíblia, tirania tem. Tá? Tirania tem na Bíblia, ditador não tem. Aqui, ó. Amós, profeta Amós. Amós 7. Olha aqui, ó. Então Amazias, o sacerdote de Betel. Betel era a segunda capital. Primeiro Jerusalém, porque houve a divisão. Betel a capital do império do que o Jeroboão lá, o dissidente lá, o da CCA lá fez. Aqui, nada a ver com CCA. Aqui, ó. Aqui, ó. Porque assim diz Amós. Olha aqui, ó. Então, 7:10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, o sacerdote, ele era o sacerdotão ali, o bonzão da boca ali, o número 1 do Brás, sabe? Aquele do Brás, sabe? Aqui, então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Jeroboão, aquele cara lá, sabe? Sabe quando as tribos de Israel se separaram? Que Roboão, filho de Salomão, ficou em Jerusalém e Jeroboão montou uma segunda capital em Samaria, Betel, para dominar. Aí botou uma estátua lá, falou assim: ó Israel, vai querer ir para Jerusalém? Jerusalém é muito longe. O quê? Quem me incensa aqui mesmo? Aí ele botou um sacerdote, sabe, segundo altar, sabe? Entendeu? Segundo altar. E quem era a maioria? A maioria era de Jeroboão, que é as 11 tribos. Lá ficou só uma tribo. Ou seja, a maioria está sempre do lado do mal. Vai entendendo aí. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, que era o rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. Entendeu? Conspirado. Entendeu? Conspirado. Ou seja, Amós estava pregando uma palavra de Deus, porque o povo de Israel estava pecando. Deus mandou Amós pregar a verdade, ameaçar. O que é que o cara falou? Falou que Amós estava conspirando. Entendeu? Ou seja, criminalizou a palavra de Amós. Amós, um homem de Deus enviado por Deus. Hoje você lê isso aqui, você acredita que Amós era homem de Deus. Lá naquela época, você ser besta, se você estivesse lá, você ia acreditar no sacerdote aqui, dizendo que ele estava conspirando. Hoje, quando você fala contra o Brás aí, contra essa legião de demônio do ministério aí, o que é que eles dizem? Que você está blasfemando, que você está o quê? Conspirando, falando mal da obra. Sabe? Aqui, ó. Então, o Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer ao rei que Amós estava conspirando contra ele, contra o rei. E conspiração, o que era? Crime de morte. Conspiração era crime de morte. Aqui eles não tiveram coragem. Aqui eles só expulsaram Amós. Ó, aqui, ó. Então Amazias mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, que Amós estava conspirando contra o rei e contra a casa de Israel. Conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. Quem era a casa de Israel? As 11 tribos. O povo. No meio da casa de Israel. Que Israel, Jacó. Casa quer dizer povo. Casa não é casa. Sabe? Casa não é casa. Casa não é só uma família. Casa pode ser uma nação, uma tribo. Na casa de Jacó, na casa de Israel, na família, em toda aquela geração, e os descendentes dele, sabe? Casa não é casa só, casa é todo um povo, às vezes até uma nação. Se lá lembra dos reis da Europa, que Habsburgo era uma casa, Habsburgo, várias famílias se sentaram no trono porque era da casa dos Habsburgo, por exemplo, que eram famílias endinheiradas, ricas. Sabe? Dali saía o rei, porque era poderoso. Então aqui, ó, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, vale? Israel pecava, o Senhor mandava os profetas, que aqui no caso mandou Amós, e Amós começou a pregar
contra os pecados do povo, contra os pecados do rei Jeroboão, contra os pecados do sacerdote Amós e a sua turba, e a sua gangue, e a sua legião. Então, ele disse para Jeroboão que Amós estava conspirando, ou seja, falar a verdade é conspirar. O que é que você se leu? Falar a verdade é conspirar. Entendeu por que muita gente não fala a verdade? Entendeu por que muitos CCBistas dizem, quando você critica o ministério, vai depois de um culto, critica aí a palavra, que eles falam que a palavra é de Deus, aquela palavra é de Deus. Mentira, né? Ela é palavra do homem. Então você critica, o que é que eles vão dizer? Que você está conspirando, que você está o quê? Blasfemando. Que você está falando contra a obra de Deus. Tá? Porque o santuário era o... Vou ler aqui, depois eu volto aqui. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós. Aqui, ó. Aqui o sacerdote estava dizendo na carta, porque foi uma carta, né? O sacerdote Amós mandou as cartas para o rei dizendo o que é que o Amós estava falando. E aqui o Amazias manda pela carta dizendo que Amós estava dizendo assim, ó, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amós escreveu na carta dizendo então Amazias escreveu na carta que mandou para o rei, avisando para o rei que Amós estava dizendo que ele ia morrer à espada e que a terra ia ser levada em cativeiro. Sabe? Aqui que ia levar em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós. Aí o rei de Jeroboão respondeu a carta, autorizando Amazias a expulsar Amós. Sabe? Foi uma carta, aí Jeroboão respondeu, falou assim, olha, expulsa ele, manda ele sair daí. Vou autorizar você a fazer isso. Embaixo com uma carta, selado com o anel do rei, autorizando Amazias a expulsar Amós. Aqui. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. O santuário do rei? Entendeu? Então é o seguinte, Amazias recebeu a autorização para expulsar Amós e disse, vai, expulsou ele. Dizer, aqui você não vai ficar não, porque se Amós fica ali, ia ser preso, se bem que já tinha dado o recado. Amós já sabia que ia ser expulso. Então, o Senhor mandou o profeta profetizar que Jeroboão ia morrer à espada, que aquela terra ia ser levada em cativeiro. E aí o Amazias, na soberba dele, imagina, aqui é o santuário do rei, sabe? Aqui Amazias diz, aqui, ó, vidente, foge para a terra de Israel, mas em Betel daqui por diante não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei, o santuário do rei. Aqui, do rei Jeroboão, porque não era o santuário de Deus. Você vê, foi expulso da terra. Aqui é o santuário do rei, aqui é a casa do reino. O que lembra disso, dos CCBistas? Quando você critica o ministério, você é chamado de quê? Que está falando mal, que está falando contra a obra, que está blasfemando contra o Espírito Santo, está blasfemando contra o Espírito Santo, está falando mal contra os ungidos de Deus, tá? Os irmãos do ministério, os ungidos por Deus, foi posto lá por Deus, santuário, aqui é o santuário da texto, aqui o Braz, os homens de Deus não podem falar mal contra os homens de Deus, vamos orar por eles, entrega nas mãos de Deus, irmão, entrega nas mãos de Deus, fique em paz, sabe, não é assim? Não é assim? Você é acusado de quê? De blasfêmia. E qual é o meu pecado? Porque pelo que o ministério maldito prega, o mau pecado na obra, o que é? Blasfêmia. E o que é que os CCBistas falam quando você critica o ministério? Quando você critica uma pregação de palavra? Qual é o pecado? Não é blasfêmia? Ou seja, morte. Que você está pecando de morte. Logo você é expulso. Logo que você é banido da convivência dos CCBistas. Logo você é banido da convivência dos CCBistas. Você é excomungado, você é expulso da comunhão.
Entendeu? Entendeu o que é que eu desenho? Sabe? Não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes da maldade. A Amazia aqui, as hostes da maldade, atualizando hoje, baixando o download e atualizando hoje. Na CCNC, você um cooperador, um cooperador de jovem, um diácono, um ancião, sobe para o ministério, por dinheiro, por nepotismo, por interesse. E o que é que o CCB não fala se você criticar? Aí vamos orar por ele. Foi ungido, foi apresentado e orado, foi confirmado. Xalamanaia, rato que rói, gato que mia. Alabastúria, lá salamanda, a linha. É? Foi confirmado pelo Xalamanaia, pelo rato que rói, gato que mia. Salabastúria, salamaia. Alamaia, laia. Então foi confirmado pelo Salamanaia. Então, fala o quê? Foi orado e apresentado, foi, sabe, pelo ministério, foi orado, confirmado em oração. Logo que, se você falar contra, você está blasfemando. Blasfêmia é pecado, pecado de morte. Sabe? E aí você é expulso, excomungado. Atualizei? Está atualizado? Entendeu? Entendeu, CC besta? Ô Jesus. Por quê? Porque o Brás, legião de demônio do ministério, eles põem o estatuto, os ensinamentos, os tópicos, para o quê? Para criminalizar você. Para, se você criticar, por exemplo, põe um tópico da música aí. Aí um músico critica, dizendo, isso aqui não precisa não, isso aqui é frescura, isso aqui é invenção de homem. O homem está pondo na mão. Se você fizer isso, você é o quê? Você está falando contra Deus, contra o reino, contra os homens de Deus, e os homens de Deus. Estou falando mais contra os homens de Deus, contra os ungidos. Você é o que? Acusado de blasfêmia, que você está blasfemando. Que você é crítico. Entendeu? Põe o tópico para criminalizar você. Tá, entendeu aqui as hostes da maldade nos lugares celestiais? Aí você é o quê? Ou você, aí intimida você, é intimidação, sabe? Intimida você com esses malditos tópicos, ensinamentos, para dar um cala-boca em você. Aí, como você não é Amós, você é bunda mole, você é covarde, sabe? Como você é covarde, bunda mole, você logo cala a boca. E dá um cala-boca em você. O diabo dá um cala-boca em você. Via o quê? Via tópico, via ensinamento. É as hostes da maldade nos lugares celestiais. Você não quer confusão, né? Confusão. Porque a palavra é confusão, mas deixa pra lá, mano. Tá? Você é soldado, você não é soldado, você é o cachorrinho de estimação do ministério, é covarde. Quando vê a folha sacudir, já sai correndo. Sabe, você vê assim a moita, aí vê a folha sacudir, você já sai correndo. O diabo sacode a moita e você já perna para que te queira. Sabe? Você não é Amós, você é um bunda mole que se diz crente, mas não é crente, mas mente. Não tem medo de abrir a boca para nada, só para dar glória a Deus, aleluia, xalamonaia, aí fica quieto. Acha que vai entrar no céu correndo. Aí o diabo faz isso, você corre, depois faz aquilo, você corre, está sempre correndo do inimigo. Então o ministério maldito, a legião do ministério, põe esses tópicos para afligir você, para subjugar você, para calar a sua boca, sabe? Para calar a sua boca, para privar você da liberdade, e você aceita. Aqui, Amós não. Entendeu? Porque nem todo mundo é Amós. Depois, os profetas. Os profetas eram homem, rapaz. Homem de verdade, honrava as calças que vestia. Sabe? Você não honra a insígnia de crente que tem. Então é assim que funciona o império da maldade, pai. A tirania, a opressão, as hostes da maldade nos lugares celestiais, é assim que funciona.
Você vê a soberba aqui do sacerdote Amazias. Que é um sacerdote? O ancião. O ancião hoje, o sumo ancião hoje. O número 1, número 2, número 3, número 4. E as regionais. E o maldito ministério em geral. Então, se você criticar, não está contente, sai fora, procura outra. Não vê o CCBista dizendo aí? Não está contente, procura outra. É aqui, ó, o espírito de Amazias, o espírito de Satã, que estão no CCBista. Então, quando você critica, não está contente, procura outra. Não está contente, procura outra. Está expulsando você da terra, está expulsando você da comunhão, está tentando lhe banir da graça. Aí você vai para outra, aí quando você vai, o que é que eles falam? Foi para outra porque era dos nossos, porque se fosse dos nossos estaria aqui. Entendeu a carta de Paulo lá? Entendeu a carta de Paulo? Se foi procurar outra porque não era dos nossos. Então eles expulsam você, mandam você procurar outra se você criticar o que está de errado. Aí quando você sai, eles falam, se saiu de nós é porque não era dos nossos. Entendeu? Essa é a onda de Satanás, rapaz. Atualizei, né? Então até mais. Aqui, ó. Então, continuando aqui, ó. Continua aqui, ó. Mas o Senhor, aqui, ó. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Ou seja, era um agricultor. Boieiro cuidava de boi. E agricultor. Estava na roça. Sabe? E agricultor. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo. Cuidar de gado e de gente é melhor cuidar de gado. São menos bolsonarista, né? Porque cuidar de bolsonarista aí não tem jeito não. Aí é melhor cortar pedra. Agora gado, cuidar de gado é bom, pastorear gado. Agora cuidar de gado, gente, CC besta, gado? CC besta, gado? Porque CC besta é gado, né? Aqui, ó. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Aqui, ó. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Aqui. O Amós dizendo: vai profetizar, não vai profetizar aqui contra a casa de Israel, não, nem contra a casa de Isaque. Entendeu? A casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Na terra imunda era a terra dos persas. Terra estranha, né? Entendeu aqui? Entendeu aqui? Então, aqui eu fui anunciado o castigo de Jeroboão, o castigo da terra e mais umas coisas para o Amazias, sumo sacerdote, ancião do Braz e das regionais, do ministério geral. Entendeu aqui? Foi apresentado o castigo, né? Aí a sentença. Então, CC besta. Então, você acha que essa anciãozada, que essa legião de demônio do ministério vai ficar impune? Rapaz, não morre não, que você vai ver esse povo lambendo o pó da terra. Você vai ver esse povo lambendo o pó da terra. Você acha que isso vai ficar impune, é? Mesmo que você acredita ou não, rapaz. Então, se algum ancião maldito, algum cooperador, seja lá que raio que ele for na obra, fez alguma coisa, ele vai pagar, rapaz. Ele vai lamber o pó da terra. Que nem Amazias, aconteceu com Amazias aqui, aconteceu com os reis aqui. Sabe? O que sucedeu, assim sucederá. Isso aqui não ficou escrito para encher volume, página, papel, não. O que aconteceu com Amazias vai acontecer com o ministério de hoje. Então, não esquenta. Eu não acredito que a congregação vai melhorar. Claro que vai, rapaz. A congregação vai voltar à terra que manda leite e mel. Primeiro vai tacar fogo nos CCBistas, na legião de demônio, porque maldito é o ministério e maldito os seus seguidores, sabe?
Malditos, por exemplo, a CCB virou uma empresa. Uma empresa. Tem comissão da música, tem ancião da música. Sabe em Brasília lá? Sabe em Brasília? Tem um congresso, tem as comissões. Tem a comissão de meio ambiente, tem a comissão de direitos humanos, tem as relações exteriores, tem a comissão econômica, tem comissão de segurança. Aí faz um projeto, passa na comissão, aí fica aquele blá, 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 blá. Sabe? Ah, tem que ser aprovado nas comissões. Aí você faz um projeto, aí tem que ser aprovado nas comissões. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Justiça, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão disso, Comissão daquilo. Para depois ser aprovado ou não, se for aprovado ou não, vai para o plenário. Sabe? Você tem que ser aprovado. Projeto bom aprovado nas comissões para formar a maioria para depois ir para o plenário. A congregação também está assim. Comissão da música. Ah, tem um... que nem agora, estão apresentando esse negócio aí. Esse negócio para botar nos instrumentos de sopro, sabe? Essa película aí para botar no instrumento de sopro, para proteger, para tocar, botar o instrumento de sopro. Então, aí foi aprovado na comissão da música. Aí tem o ancião da música. Aquela frescurite toda, sabe? Aquela imundície toda. Aí é aprovado na comissão da música. Depois vai ser aprovado na comissão médica, porque o Brasil tem os médicos, né? Aí depois vai ser aprovado no departamento jurídico, porque tem um departamento jurídico, sabe? É médico, jurídico, e depois vai ser ou não aprovado pela comissão dos bastardão mais velhos do Brasil e pelo, sabe? Comissão espiritual, sabe? Então, tem uma ideia, aí é apresentado na comissão da música, aí é aprovado. Aí vai para outra comissão do departamento jurídico, para ver se não dá algum problema jurídico. Isso tudo frescura, sabe? Tudo frescura. Tudo frescura, porque as outras igrejas nem tem isso, tá tudo funcionando aí. Tudo frescura. Aí é aprovado a comissão da música, aí tem médico, aí tem que honrar os... Sabe aquele negócio de honrar? Aí tem que honrar os irmãos dos colaboradores. Tem que honrar os colaboradores. Aí tem que honrar os colaboradores da justiça, do direito. Tem que honrar os colaboradores da medicina. Ali tem enfermeira, ali tem filho de ancião, ali tem ancião, médico. Tem que honrar os colaboradores. Aí tem que honrar os da segurança também. Aí tem que honrar não sei quem. É igual a Brasília. Só para dizer que tá... Aí fica dizendo que tá tendo reunião. Aí o CCB está tudo comentando nas redes sociais. Aí foi passado em reunião. Agora vai ser passado em reunião. E CCB, né? Aí vai passado em reunião. Depois vai para reunião ministerial para ver se é aprovado pela comissão dos bastardão mais velhos do Brasil. Sabe? Essa... Tudo financiado com quem? Todas essas reuniões financiadas com quem? Com dinheiro da coleta. Aqui é o santuário do rei. Aqui é o santuário. Quem falar contra aqui tá blasfemando contra os irmãos do ministério. Hein? Sabe? E o CCB está gado. Sabe? Então, comissão disso, comissão daquilo. A obra parece em Brasília. Aliás, é igualzinho Brasília, né? Porque tem os conchavos políticos, as negociatas políticas, cargo. Se você apoiar o cooperador, você ganha um cargo na igreja. Sabe? Se o cooperador apoiar o ancião, o filho dele ganha um cargo para ser cooperador de jovem. Aí o neto vai para instrutor. Aí se o ancião apoiar o ancião da regional, o filho dele vai cooperador de jovem, cooperador. Ah, não tem vaga. Abre uma salinha lá. Abre uma salinha lá para botar o meu filho como cooperador. Sabe? Para botar na hierarquia, sabe? Aí cooperador de jovem vai para cooperador oficial, aí, sabe? Aí o ancião velho da regional apoia o bastardão do Brás. Aí também tudo ganha carga, igual Brasília. Igual Brasília. Entendeu? Você acha que isso vai ficar impune, rapaz? Não, essa raça vai lamber o pó. É porque tudo é no tempo determinado, sabe? Então se você acha que a CCB não muda, vai mudar sim. O Senhor não exaltou o faraó? E você acha, e não secou o rio? Não exaltou o faraó? Depois não fez o faraó lamber o pó? Não exaltou Nabucodonosor? Depois não mandou Nabucodonosor comer grama lá na floresta? No pasto? E que você acha que esses malditos, a legião de demônio do Brás, do ministério, não é a mesma coisa? Sabe? Não exaltou? A obra não cresceu? Então,